Quem está dormindo diz amém. Tá. Glória a Deus, né? Só para você acordar aí. Queridos, que final de semana poderoso nós tivemos. Foi assim, a Rosa estava até conversando, né? A gente estava falando lá no sítio, que assim, em média aí de uns 30 encontros que a gente está sempre trabalhando, né? Eu falei assim, Rosa, tem muito mais do que 30, né? Mas esse encontro ele foi muito leve, e a equipe de trabalho sabe disso, né? Quanto foi leve, os banheiros cheirosos, não é verdade? É, queridos? Glória a Deus. Foi muito leve, sim, como Deus manifestou naquele lugar, desde a primeira ministração. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida da senhora, tá, pastora Honorina? Pelo Ministério Vida, que esteve conosco lá. Quem é do Ministério Vida que esteve conosco lá? Levanta suas mãos. Pastora Honorinda, pastora lá desse ministério que fica lá no bairro Teixeiras, que a gente tem dado um suporte para eles lá, já tem mais de um ano já, né, pastor? Nós temos ido lá e, enfim, abraçaram esse evangelho que a gente ministra aqui todos os domingos, de graça, do estar consumado, dessa obra maravilhosa. E quando pintou a ideia de a gente fazer mais esse encontro, ela imediatamente falou, pastor, eu quero algumas vagas, né? Se deixasse por conta dela, ela pegava minhas vagas tudo, né? Não é verdade? Mas eu louvo a Deus pela sua vida e pela essa equipe maravilhosa da senhora. Você pode aplaudir o Senhor por esse ministério lindo, maravilhoso? Glória a Deus. É a minha casa lá também, tá, pastor? Aleluia. Mas enfim, quero ministrar uma palavra para vocês e creio que Deus vai estar falando aos nossos corações, né? Quero falar de algo que o pastor Gamonal falou muito aqui e que nós falamos esse final de semana todo. Está lá em João capítulo 19, versículo 30. Você já está bem habituado com aquilo que a gente vai falar aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração de uma forma diferente, amém? João capítulo 19, versículo 30, a Bíblia diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem tem olhos verdes aqui? Bonitão, de olho verde. Quem tem olhos azuis aqui? Tem alguém? Ninguém? 1, 2, 3. Olhos castanhos aqui. Olho de qualquer cor, quem tem? Quem tem olho? Feche ele por um instante, eu quero orar por essa palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo sangue derramado. Fale aos nossos corações, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor deseja, que possamos estar sensíveis à sua voz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós somos a geração pós-cruz. A nossa vida cristã, ela tem que começar a partir da cruz. Durante muito tempo talvez você aprendeu que a cruz era o fim, mas na verdade a cruz é o início de uma nova vida, é o início de uma nova concepção das coisas, de ver as coisas. E quando Jesus, ele lá pendurado na cruz, ele diz, está consumado, talvez você não saiba, mas essa aqui foi a 6ª palavra que Jesus disse na cruz. Jesus disse algumas coisas pendurado naquela cruz. Por exemplo, primeira frase que Jesus disse na cruz, aí estava lá um ladrão de um lado, um ladrão do outro, não é? Estava ali para ser crucificado. A primeira frase que Jesus falou ali é, Pai, perdoa-lhes. Olha só. Segunda coisa que Jesus disse na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, falou para um dos ladrões. Terceira coisa que Jesus falou na cruz, aí ele direcionou essa palavra para João, porque Jesus sendo crucificado, quem acompanhou ele até o fim foi João, o único discípulo. Maria estava lá. Aí Jesus direciona e fala assim, ó, eis aí a tua mãe. Aí ele vira para Maria e fala assim, ó, eis aí o teu filho. Quarta palavra que Jesus fala na cruz. A quinta, essa foi a terceira. A quarta, meu Deus, por que me desamparaste? Quinta palavra, tenho sede. Foi aí que a Bíblia vai dizer que um soldado vem com uma lança com vinagre, não é verdade? Antes disso aqui acontecer, antes dele tomar o vinagre,
Aí chega na sexta palavra, está consumado. E qual que é a última palavra que Jesus disse na cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes de Jesus falar, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele solta uma sentença, e essa sentença aqui, ela muda a vida daquele que entende. Quando ele diz, está consumado, essa expressão, ela é grega e traduzida de uma forma literal aqui para a língua portuguesa. O pastor Gamonal ele até citou aqui essa palavra. Você já ouviu falar em tetelestai? Foi isso que ele disse. Tetelestai, está consumado. Só que a palavra tetelestai, ela é muito mais profunda do que eu e você podemos imaginar. E eu quero te explicar aqui de uma forma bem rápida e bem objetiva alguns significados do que a palavra tetelestai apresentava naquela época. Por exemplo, tetelestai, que é o está consumado, era uma palavra que era empregada para a conclusão de uma tarefa. Imagina que um pai, quem tem filho aqui? Você pede para o seu filho fazer alguma coisa? Você? Seu filho faz? Achei que era só lá em casa que isso acontecia. Mas olha só, você é pai e você tem um filho, e aí você dá uma missão para o seu filho. Filho, olha, eu vou trabalhar, papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, e quando chegar em casa quer ver o seu quarto arrumado. Aí o seu filho, como é muito obediente, amém, eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a minha também. Aí quando você chega, o seu filho ele vem para você e fala assim: papai, o que o senhor me pediu, eu fiz. Tetelestai. Era isso. Tetelestai significa conclusão de uma tarefa. Uma tarefa que foi proposta para alguém. Entenda o seguinte: um dia Deus propôs uma tarefa para que Jesus pudesse fazer na cruz. O sacrifício na cruz para a salvação de toda a humanidade. Amém? E aí, quando Jesus está lá na cruz, com a tarefa o quê? Concluída. Aquilo que foi proposto pelo Pai. Jesus então conclui a tarefa. Lá na cruz ele fala o quê? Tetelestai. Ele fala assim: aquilo que o Senhor me propôs para fazer, eu fiz. Aquilo que o Senhor me direcionou para fazer, eu fiz. O que é que Deus direcionou Jesus para fazer? Morrer pela minha vida, morrer pela sua vida, e não só morrer, mas dar um propósito para mim e para você, morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, na ressurreição dele me entregar a justificação. Tudo foi tarefa que Deus Pai deu para o Deus Filho. Quantas tarefas, quantos direcionamentos Deus deu para Jesus. E Jesus, querido, cumpriu todos eles, ou seja, ele cumpriu todas as tarefas que foram dadas para ele. Jesus veio para julgar o mundo? Sim ou não? Mas ele veio para salvar o mundo. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 17. Vai dizer aqui, tá, querido? Vai ficar tranquilo. João capítulo 3, versículo de número 17. Diz assim, ó. 3,17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo através dele. Uma das tarefas que Deus deu para Jesus: desça para que o mundo seja salvo. Não tem outra forma da humanidade ser salva a não ser através de uma obra consumada. Aí Jesus cumpre esse propósito. Ele veio para quê? Ele veio para fazer a reconciliação do homem com Deus. Um dia o nosso relacionamento foi quebrado.
Através de quê, pastor? Através de um pecado que foi cometido aonde? Lá no Éden. Jesus vem para poder fazer com que esse relacionamento entre nós e Deus pudesse ser refeito. Então, por isso que ele vem nos reconciliar. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, sim ou não, queridos? Éramos. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, entendeu a tarefa que Deus propôs para Jesus fazer aqui? Você vai descer, você vai morrer para que essa humanidade, para que toda a humanidade possa ser salva, possa ter o privilégio de reconciliação, possa ser justificado. Isso é muito mais profundo. Então o tetelestai, o está consumado, é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós olhamos um texto que é bonito, está consumado, mas nós não sabemos de fato a profundeza disso. O quanto isso é magnífico, querido. Ele se fez pecado por nós. E a Bíblia vai dizer em Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo. O Pai tinha dado uma tarefa. Qual que era a tarefa? Vai morrer na cruz. Segundo lugar, segunda coisa que nós aprendemos com o tetelestai. Primeiro, cumprimento de uma tarefa. Segundo, tetelestai representa a quitação de uma dívida. Imagina, querido, que o indivíduo comprasse um bem ou uma propriedade de alguém. E no dia que ele fosse quitar aquela dívida, o papel daquela dívida era colocado um carimbo. E nesse carimbo estava escrito o quê? Tetelestai. Está consumado. Ou seja, a dívida que você tinha já não existe mais. A dívida que você tinha, ela foi o quê? Quitada. Olha o que diz Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e fez o quê? Cravou na cruz. Querido, vou falar baixinho para você poder escutar, para que o seu irmão aí não escute. Você estava com o nome sujo no céu. O SPC e o Serasa do céu estavam te ligando. Eu não vou mandar você levantar a mão para não desconstranger, mas você já recebeu alguma ligação de cobrança na sua casa? É? Sim ou não? Respondeu não. Mas nós tínhamos o nosso nome sujo. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, pastor, mas eu não tenho culpa do que Adão fez lá no Éden. Você estava lá, querido, quando Adão pecou? Mas você também não estava lá na cruz quando Jesus foi crucificado. Você herdou uma culpa que não era sua, e Jesus sabia disso, e Deus sabia disso. Aí dá uma missão para ele. Ó, vai lá, paga a dívida dele. Paga a dívida dele. Porque assim, eu não quero ver Satanás cobrar nada. Eu não quero ver o inferno ficar ligando para ele dia e noite, cobrando algo. Vai lá e paga essa dívida de uma vez por todas. Então, tetelestai também representa a quitação de uma dívida. Ele não nos resgatou com ouro, com prata, mas ele nos resgatou com precioso sangue, querido. Com precioso sangue. E não há nada mais que eu faça para que eu possa acrescentar algo numa obra que já foi feita. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem já comprou um carro aqui, a prestação? Só eu? Agora eu vou pegar você. Quem comprou já um iPhone aqui, a prestação? Pode levantar a mão, que eu sei que 90%. Quem é o louco aqui? Quem é o doido aqui? Que ao terminar a última prestação, imagine que você está com um carnê. Um carnê, igual uma Bíblia, essa aqui.
Está lá na última prestação, acabou e você fala assim, ufa, não é? Não é uma sensação de alívio? Tem muitos que antes de acabar essa aqui já está fazendo outra, não é verdade? Mas imagina só, você está lá e acabou, você não deve mais nada, você pagou a 36ª prestação. Aí no outro mês, no 37º mês, você vai lá para pagar. Aí a moça vai olhar e vai falar assim, não, mas peraí, mas você já quitou aqui, já está pago o seu carnê. Não, moça, eu sei, mas eu quero ainda pagar, continuar pagando. Alguém é louco ao ponto de fazer isso? Então por que a gente está querendo acrescentar algo que já foi feito totalmente lá na obra consumada da cruz? Por que você quer pagar o preço, sendo que o preço já foi pago? Tetelestai é a quitação de uma dívida, meu irmão. Paga. Pastor, a minha dívida era alta. Eu sei, é por isso que Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça justamente para você que o pecado era muito abundante. E para mim também. Por isso. É por isso, querido, que sendo ele um sacerdote perfeito, ele fez um único sacrifício. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para todos os que são santificados. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso você precisa crer. Então, se o tetelestai, se a obra consumada, ela representa, primeiro, a conclusão de uma tarefa. Depois, ela representa a quitação de uma dívida. Só isso aí já seria bom demais, sim ou não? Mas tem mais. Tetelestai também representa a entrega de uma posse para você. Direito a ter, a posse de direito e de propriedade. Eu vou te explicar o que é isso. Vou te explicar. Quando um indivíduo comprava um terreno, comprei um terreno lá no condomínio Nova Aliança, não é verdade? Tem um condomínio Nova Aliança, tá, querido? Olha só, você está morando no condomínio Nova Aliança, então você comprou um terreno lá, né? Aí ele comprava e concluía o terreno. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Tem terreno ainda para vender? Tem, só procurar a gente aí, que já tem terreno lá para vender. Não estou vendo terreno no céu, não estou vendo terreno na terra, tá, querido? Pode ficar tranquilo que nós não vende terreno no céu, tá? Então assim, comprava o terreno, e aí pagava o terreno, ele recebia uma escritura, e na escritura tinha um selo escrito o quê? Tetelestai, uma garantia. Isso é tão lindo, porque olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 13, para você poder entender, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu quero explicar o que está dizendo isso aqui. Tetelestai então significa um carimbo numa escritura, e que agora aquela escritura é propriedade sua. Quando Jesus ele morre, e diz ali, um pouco antes ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. Estava falando desse Espírito Santo. E aí ele morre, ok? Depois lá em Atos 2 vocês vão ver um derramamento do Espírito Santo. Você sabe o que o Espírito Santo representa na sua vida? Talvez você não tenha noção do que o Espírito Santo representa na sua vida. O Espírito Santo ele representa um selo. Quando fala aqui, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo, ele é uma autenticidade de que você é filho de Deus. O Espírito, quando você é selado com o Espírito Santo, aí sim, quem já comprou um tênis aqui, ou um sapato de couro, e vem ali uma etiqueta, couro original, que nem sempre é, mas, né? Na verdade, pode comprar que isso é original, não é verdade? Lá no calçadão tem um original, né?
o selo é uma garantia de autenticidade. Só aí estaria bom demais, sim ou não? A Bíblia vai dizer também que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, além do Espírito Santo ser uma garantia de que você é filho de Deus, o Espírito Santo é uma garantia que Deus deu de que Ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Isso é lindo. O Espírito Santo, ele é o selo e é o penhor. Quando você penhora alguma coisa, você vai numa loja de penhores e penhorou lá um cordão de ouro, te deram um dinheiro, correto? Aquele cordão fica lá, com uma garantia de que você vai voltar para resgatar. É assim. Então o Espírito Santo ele é uma garantia de que eu sou filho de Deus, de que eu sou propriedade exclusiva de Deus, mas também é uma garantia de que Ele vai voltar para me buscar, para me morar eternamente com Ele, querido. Então isso significa o tetelestai, uma propriedade. Então o está consumado, o tetelestai, ele representa isso, é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Às vezes a gente lê o texto que nós lemos ali, você que está acostumado a vir aqui na nossa igreja, e você fala, poxa, eles falam tanto de estar consumado. Só que se você aprofundar, você vai ver que é muito mais lindo do que nós pensamos. Muito mais lindo. Pastor, por que você contou isso tudo? Porque eu queria que de fato você vivesse esse estar consumado na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não vive isso, pelo simples fato de talvez ninguém te apresentou esse estar consumado. E hoje você quer decidir por ele. Talvez você já está até na igreja até muito tempo, mas não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque você ainda não entendeu o que significa o tetelestai ainda. Eu vou falar algo aqui, os irmãos vão entender. Olha para esse irmão bonito aí que está do seu lado, nem que seja pela fé. Os irmãos que você vai ter que empregar um pouquinho mais de fé, mas enfim. Agora fala com ele assim: não se permita experimentar tão pouco de um Deus tão grande. Só quando você entende o tetelestai, só quando você entende o está consumado, é que você consegue viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quando você entende o está consumado ali, ó, está consumado, você está falando para Deus assim: Deus, eu entendi que o Senhor concluiu uma tarefa, e essa tarefa era trazer para mim a salvação. Quando você entende o está consumado, o tetelestai, está falando para Deus assim: eu entendi que a minha dívida foi paga. Quando você entende o está consumado, o tetelestai, você está falando para Deus assim: eu entendi que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Cadê o pessoal do louvor? E eu quero fazer um convite para você. Abaixe as luzes, por favor, para nós. Vamos criar aquele clima. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que está aqui como familiar de alguém que passou por um encontro, e talvez você está assim: que bom que o meu familiar encontro, né? Mas Deus também marcou esse encontro contigo aqui. Ele queria que você ouvisse isso tudo aqui. E é contigo que Deus está falando. Contigo que Deus está falando. Pastor, eu quero mergulhar nessa obra consumada da cruz. Pastor, eu quero mergulhar nisso, tudo que o Senhor falou aí de teto. Eu quero que a minha dívida seja paga, pastor, porque eu já estou cheio de acusação na minha mente. Pastor, eu quero Jesus aí que vocês tanto falam, que vocês tanto pregam. Eu quero ter essa alegria que esse povo que estava aqui em cima tem aí. Eu vi isso, pastor, eu quero isso. Se tem alguém nessas condições aqui, pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus e experimentar isso tudo.
Se tem alguém nessas condições aqui, eu queria que você fizesse um aceno com as suas mãos, da onde você está mesmo. Se tivesse alguém nessa situação, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem mais alguém? Pastor, tem mais. Pastor,